Pesquisas, são muitos números, começamos por São Paulo. A mais nova pesquisa do Instituto Datafolha mostra como está o cenário em São Paulo. Começamos com a ficha técnica. Vamos lá, Alessio. Pesquisa Datafolha realizada entre 3 e 4 de setembro com 1.204 pessoas. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. São esses os números da nova pesquisa Datafolha. Pesquisa já depois do período de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Vamos ver a nova fotografia? Qual é o cenário do momento? Guilherme Boulos, do PSOL. Guilherme Boulos, do PSOL, 23%. Ricardo Nunes, do MDB, 22%, um acréscimo de 3 pontos. Pablo Marçal, do PRTB, 22%, um acréscimo de 1 ponto. Tabata Amaral, do PSB, 9%, também cresceu 1 ponto percentual. Datena, do PSDB, 7%, uma queda de 3%. Marina Helena, do Novo, 3%, também uma queda de 1%. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, 1%. Ricardo Senese, do Unidade Popular, 1%. João Pimenta, do PCO, 0%. Altino Prazeres, do PSTU, também 0%. Branco nulo ou nenhum, 8%. E não souberam responder, 4%. Tá aí, variação mesmo no limite da margem de erro. Ricardo Nunes subiu 3 pontos e Datena caiu 3 pontos. Kátia D'Angeles. Olha, Ananias, aí a gente tem... Acho que o cenário agora já está... Eu acredito que está definido. Guilherme Boulos, segundo turno. E a confusão aí agora, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Qual dos dois vai com o candidato Boulos? Pablo Marçal também, acho que o que tinha que crescer, agora cresceu entre votos ali e tendo que tirar voto do outro, né? O Ricardo Nunes só pode agora tirar voto, acredito que do Marçal e vice-versa. Então, eu acho que ele... É um empate triplo, né? Não está definido, principalmente, Kátia, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro deve entrar na campanha do Ricardo Nunes agora que ele cresceu. Se a gente olhar os recortes da pesquisa, ele cresceu muito, Kátia, em alguns grupos determinados, assim, entre os evangélicos, entre os eleitores que votaram em Lula. Ele cresceu muito, foi inclusive o maior crescimento entre os mais pobres. Então, você tem um cenário que não é definido. A gente viu aí que o Boulos, por exemplo, ele permaneceu igual. Então, ele não subiu, também não caiu. Mas os demais, que são concorrentes dele, subiram, concorrentes diretos. Eu acho que hoje o Nunes está ameaçando claramente o Boulos e fica muito enrolado aí para saber quem é que vai disputar com o Ricardo Nunes. Agora, o Marçal, que vinha crescendo de forma exponencial, deu uma estacionada, né? Teve ali uma rejeição muito grande, né? E a rejeição muito alta também. Marta Santos. Pois é, Ananias, eu ia chamar a atenção justamente para isso, para esse fato de Marçal ter estagnado. E aí fica o questionamento se, de fato, ele estagnou, se ele chegou ali no limite, no teto dele, ou se ele ainda tem margem para crescer nesses últimos dias de campanha. Porque agora, aparentemente, a população está tomando mais conhecimento de quem é a figura. Marçal está se agradando ou rejeitando ele. Aí, por isso que eu também atribuiria o percentual de rejeição dele, que cresceu da mesma forma. Então, eu acho que a gente aguardar os próximos dias para justamente saber como é que vai se desenrolar. Se Marçal realmente vai subir, vai ficar no mesmo lugar, vai chegar no teto, ou ele vai decrescer. Então, eu acho que isso pode definir também, inclusive, o desempenho, claro, dos outros candidatos que estão ali tecnicamente empatados com ele, no caso, o Boulos e o Ricardo Nunes, Ananias. A campanha do Boulos está fortemente atacando o Marçal, assim como a do Nunes também. Então, é possível. Se isso for uma tendência de queda, é o melhor dos mundos para o Boulos. Se não for, se ele tiver alguma recuperação, eu não acredito na recuperação, porque todos os dias são novas denúncias que estão chegando. Mas hoje, se a eleição fosse hoje, eu sinceramente, eu não apostaria. Não entraria nenhuma bet. E quem vai para o segundo turno, né? Não. Alessio.
Mas o que a gente tem visto aí é que tem se potencializado o candidato da terceira via, né, que no caso seria, nesse cenário, o Pablo Marçal, que ele vem numa crescente aí nas últimas pesquisas, só que nessa, como a Marta destacou, ele estagnou. Eu concordo com a Cíntia quando ela disse que não sabe hoje quais seriam os dois candidatos que iriam para um segundo turno. Eu, particularmente, não vejo hoje um cenário definido. Não sei, inclusive, se o próprio Boulos, que hoje lidera por 1 ponto percentual, estaria em um segundo turno. A gente tem que ver para quem está indo esse percentual do Datena, que tem decaído pesquisa após pesquisa. Ele já chegou a ter 15 pontos percentuais, hoje tem 7. Ou seja, esse eleitor está migrando para todo mundo, já que todo mundo está crescendo, já que todo mundo está praticamente empatado. E a Tabata Amaral também, ela tem um percentual ali de 9% nesse levantamento, que pode ali nos últimos dias variar muito, né? Porque tem aquele chamado voto útil. Os eleitores não querem votar em uma candidatura perdida, digamos. Então, eu acho que vai depender muito dos últimos dias de campanha, ainda tem muita coisa para acontecer, mas o cenário hoje é muito incerto. Quer completar, Kátia? Eu continuo apostando que o bolo já está e que agora a briga entre o Nunes e o Marçal vai ser acirrada. E claro que para o Boulos é melhor que vá o Pablo Marçal do que o Nunes. Parece o Boulos estável, né? Agora o Marçal freou aquele crescimento. Acontecendo uma reviravolta, porque assim, a Tabata, por exemplo, desistindo, apoiando o Boulos, não sei, poderia ocorrer alguma transferência de voto para o Boulos e aí, não acredito. É importante você trazer esse ponto, porque o que eu vejo? Não vejo a Tabata desistindo. Pois é, mas vejo o eleitor da Tabata numa possibilidade de risco de Boulos migrar para o Boulos. Mas será que migra para o Boulos? Será que acho que o eleitor dela... Aí seria para garantir um representante desse grupo, desse lado político no segundo turno, já que é uma ameaça ao Se o eleitor da Tabata... Eu não olhei o eleitorado da Tabata, confesso a você que não olhei, mas se o eleitorado da Tabata for jovem, provavelmente poderia migrar para o Boulos. Porque os jovens estão bem divididos, né? Estão bem divididos entre Boulos e Marçal. Sim. Se o eleitorado dela for... Não, mas eu acredito que não seja. Pessoal de baixa renda, não é. Me parece que não é esse o perfil do eleitorado dela. Mas há um risco, inclusive, do eleitorado dela migrar para o Nunes. Porque há uma rejeição muito grande ao Boulos. Está muito esquisita essa eleição lá em São Paulo. Quando você vê... Hoje eu vi um recorte que me chamou a atenção. O Boulos é do PSOL, né, que é o partido que mais defende os pobres, aquelas bandeiras que os outros partidos de esquerda já deixaram para lá. O próprio PT já abandonou muitas bandeiras e o PSOL segue defendendo essas bandeiras, né? Não a privatização, algumas dessas bandeiras que o Lula mesmo já deixou para lá. Territórios indígenas, etc, etc. E quem mais vota, o perfil de quem mais vota no Boulos são os ricos, os que têm maior condição financeira. Já no Nunes, são os mais pobres. Então, assim... É uma inversão aí, né? Não é mais. A gente não vai poder ler. Eu acho que talvez essa eleição de São Paulo nos indique um caminho diferente para a leitura do eleitorado, para entender esse eleitorado. E hoje eu vi uma explicação que eu achei muito pertinente sobre por que os evangélicos votam em peso no Marçal. Porque os evangélicos, as igrejas evangélicas, elas têm um conceito da teologia da prosperidade. Sim. Que é assim, você entra na igreja em vida, diferente da igreja católica, né? Que enche você de culpa se você for rico. Sim. Lembra lá do Antigo Testamento, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu? Sim. Na igreja evangélica não é assim. Quanto mais rico, melhor, até porque você vai pagar o dízimo. E aí essa ideia de você, do Big Brother, de você do nada, de repente alçar uma condição, pular todos os degraus possíveis da educação e tudo, não precisa de nada disso, você pode virar uma influência. Então, é de fato uma eleição que está mostrando, até aqui, né, esse cenário. Inclusive, eu acho que a gente poderia ir até mais adiante em dizer que está aí em jogo um embate, inclusive, entre a forma de comunicar. Sim. Você tem o Datena, que é a televisão, o sensacionalismo dos programas policiais, e você tem o Marçal, que é a internet. Das redes, e né? Esse jogo entre os dois, claramente, já tem um vencedor, até aqui. E bem que esse jogo do Marçal é bem arriscado, porque também funciona para viralizar vídeos contra ele, inclusive entre os evangélicos. Tem um vídeo deles comparando a Salomão, que
viralizou entre os evangélicos e que pegou muito mal. Mas ainda hoje ele tem a maioria do voto dos evangélicos. Sim, e o Boulos só 9%, que é o menor. Vamos lá então, vamos agora. Eleição boa da gente acompanhar em São Paulo. Este é o retrato do momento. A gente tem que assistir o filme. Na próxima, a gente vai acompanhar como é que está o desempenho. Porque é a eleição que vai reverberar no país, assim, né? Diz muito sobre 26. Muito sobre 26. Vamos para o Rio de Janeiro? Como é que está o desempenho dos candidatos na capital carioca? Vai lá, Alessio. Eduardo Paes, do PSD, 59%, um acréscimo de 3 pontos. Alexandre Ramagem, do PL, 11%, um acréscimo de 2. Tarcísio Mota, do PSOL, 6%, caiu 1 ponto. Rodrigo Amorim, do União Brasil, 2 pontos, ele perdeu 1 ponto percentual. Marcelo Queiroz, do Progressistas, 1 ponto, ele perdeu também 1 ponto percentual. Ciro Garcia, do PSTU, 1 ponto percentual, ele também perdeu 1 ponto. Juliette Panjota, do Unidade Popular, 1 ponto percentual. Carol Esponza, do Novo, 1%. Henrique Simonardi, do PCO, 0%. Brancos, nulos ou nenhum, 11%, uma queda de 2 pontos percentuais. E não souberam responder, 7%, um acréscimo de 2 pontos percentuais. Tá aí um craque para falar com os jovens, o Eduardo Paes, e um candidato de Bolsonaro em mais uma capital. Aliás, na capital, que é o seu berço eleitoral, uma situação ainda muito difícil. Cíntia. Pois é, mas subiu 2 pontinhos à medida que vai se esquecendo daquele escândalo, né, envolvendo o Ramagem. Né? À medida que vai se esquecendo, parece que ele vai recuperando uns míseros pontinhos. Mas o Eduardo Paes está quase naquela condição do personagem que ele adora, que é o Zé Pilintra, de ir para um bar, tomar uma cerveja e ficar lá, porque é uma eleição mais tranquila do que essa, só aquela de Pernambuco, lá do Recife, porque ele está com 59%, ganhou mais 3 pontos. Os recortes da pesquisa, todos indicam que a situação dele é muito tranquila lá no Rio de Janeiro. E, como você disse, ele consegue se comunicar com eleitores de todas as idades e de todas as faixas sociais, salariais, enfim. Ele tem uma capacidade muito grande. E esse uso da rede que você falou, no caso dele, funciona muito bem, porque ela não é uma rede... esse não é um uso extemporâneo, ele usa o tempo inteiro da mesma forma. Então, quem segue, por exemplo, ou seguia por enquanto, né? Está suspenso, o Paes no X, não sabe dizer qual é a diferença entre agora, na campanha, e depois. Ele fez uma passagem aí muito natural que pouquíssimos conseguiram fazer. A gente olha para o Paes em destaque nas redes sociais, em destaque no programa eleitoral, no rádio e na TV, ele que tem o maior tempo. O programa dele é um programa feito para cima, é um programa onde ele se apresenta ao eleitor carioca como o carioca é. E, do outro lado, tem o Ramagem, que é aquela figura ligada ao ex-presidente Bolsonaro, que é aquele homem da segurança pública. O programa dele parece um depoimento. A câmera fechada nele e ele fala. Ele conta a sua história, lembra da bala que ele tem alojada no corpo, fala das ações que ele atuou na política, combatendo criminosos. Então, de fato, são 2 modelos completamente diferentes. A gente está vendo o desempenho aí, Kátia. O Ramagem está falando para quem já vota nele. Sim, não tem... E vai, junto com outros nomes, vai colocando o ex-presidente Jair Bolsonaro numa situação difícil, né? De um cabo eleitoral que não está funcionando muito, inclusive com a situação que se gerou em São Paulo. Porque oficialmente ali tudo, ele é apoiador do Nunes e etc. E o Pablo Marçal, que efetivamente é do mesmo campo, é quem está crescendo e com a real chance de ir para o segundo turno. E aí, além do Recife, também a mesma situação, é um candidato tá apoiado por Bolsonaro, que também não vai bem, né? E aí, no resumo, no final, o que a gente se esperava desse duelo, né, entre cabos eleitorais, e que vai ficar o resultado de grande liderança. Será realmente que Jair Bolsonaro ainda, né, essa pergunta aí... Se a gente olhar em São Paulo, até agora não. Não, exatamente. A gente olhar no Rio, não.
não é o grande cabo eleitoral nessa eleição. Belo Horizonte também é a Vamos mesma para Belo Horizonte? coisa. Tem uns números. Põe na tela aí para gente os novos números da pesquisa Datafolha em Belo Horizonte. É o levantamento de hoje, o mais recente. Vai lá, Alessio. Mauro Tramonte, do Republicanos, 29%, um acréscimo de 2 pontos percentuais. Fuad Noman, do PSD, 14%, subiu 4 pontos percentuais. Bruno Engler, do PL, 13%, um acréscimo de 3 pontos. Duda Salabert, do PDT, 12%, um acréscimo também de 2 pontos. Rogério Corrêa, do PT, 8%, um acréscimo de 1 ponto. Carlos Viana, do Podemos, 5%, uma queda de 7 pontos percentuais. Gabriel, do MDB, 2%, uma queda de 1 ponto. Lourdes Francisco, do PCO, 0%, o mesmo de Wanderson Rocha, do PSTU, e Indira Xavier, do Unidade Popular. Branco, nulo ou nenhum, 8%, uma queda de 2 pontos percentuais, e não souberam responder, 8%, uma queda de 1 ponto. É o que você falava, Kátia, tem o Mauro Tramonte ali configurada a ida para o segundo turno e 4 nomes ali, entre eles, um de Bolsonaro, um do PT, um do PDT, um do PSD, disputando essa vaga no segundo turno. Segundo turno, e o do Bolsonaro tá, nem em segundo não tá, né? Então, assim, vai ficando aí. Esse desempenho também, como cabo eleitoral, também é importante para consolidar ainda em 2026, se ele vai ser o grande ali definidor de quem será o nome, porque ele não pode, né? Sim. E São Paulo, com o Pablo Marçal, a situação vai se complicando, porque se ele chegar lá, não dá para pensar em 26 sem ter que negociar e falar com o Marçal. E a família Bolsonaro, se esse resultado se confirma, ela com certeza pede força nas negociações, né, com os seus aliados, os políticos. Por isso voltou atrás de brigar ali acirradamente com o Marçal e tal. Alessio, BH. Olha, Ananias, a gente já destacou aqui esses dias a questão do atual prefeito, né, o Noman. Ele que vem aí brigando para ser o segundo, para chegar pelo menos ao segundo turno. Isso me chamou muita atenção, porque não é um caso isolado, né, de Belo Horizonte, a gente tem visto isso em outras capitais também, o prefeito ali com uma avaliação muito negativa, que chega buscando pelo menos alcançar e galgar um segundo turno, a participação. Eu chamo a atenção também para o candidato do Podemos, que perdeu aí 7 pontos. Essa pesquisa é importante a gente destacar, que foi feita ali no período em que iniciou a propaganda eleitoral na rádio e na TV. Ou seja, são os impactos também do tempo que cada partido tem, que cada coligação tem. Quem cresceu muito pode ser devido também a essa questão da propaganda eleitoral, e quem caiu muito também da mesma forma. O Podemos, eu não sei especificamente qual o tempo de campanha que tem na TV e no rádio, mas muito possivelmente tenha sido essa a razão que fez essa queda aí tão brusca, tão grande. Vamos agora para Recife. Tem os números da nova pesquisa Datafolha em Recife. A disputa lá segue com João Campos favorito. Alessio. João Campos, do PSB, 74%, uma queda de 2 pontos. Gilson Machado, do PL, 9%, um acréscimo de 3 pontos. Daniel Coelho, do PSD, 5%. Dani Portela, do PSOL, 4%. Ludmila, do Unidade Popular, 1%. Técio Teles, do Novo, não pontuou. Simone Fontana, do PSTU, e Vitor Assis, do PCO, 0%. Branco, nulo ou nenhum, 4%. E não sabem, 2%. Marta Santos. Olha, Ananias, não tem nem muito o que comentar, né? Na verdade, a situação bem confortável para o atual prefeito. Ele que é muito popular, começou a popularidade a ser popular, não agora no período de campanha eleitoral, mas bem antes, já tinha se tornado ali um ícone, digamos assim, das redes sociais, e parece que essa popularidade aí online se converteu também em votos, pelo menos lá, pelo menos no Recife. Ele desponta ali com mais de 70% das intenções de voto. Então, ele está ali muito de boas, muito tranquilo, mas, claro, nenhuma eleição é ganha antes do dia, antes da data, então não dá para colocar ali que ele vai ser o vencedor, a gente tem que aguardar de fato os resultados, mas ele está assim numa posição bem tranquila, bem confortável, Ananias. Gilson Machado já apelou para Bolsonaro, para Trump, eu e agora? Eu ia perguntar, será que esses pontinhos que ele ganhou foi por causa
do Trump, o empurrãozinho que o Trump deu, é possível. Imagina. Mas se bem que ele também estava tocando um instrumento esses dias. Não, de verdade. Pode ter sido, né? Eu vi um vídeo, pode ter sido também. De repente conquistando as pessoas pelo... Né? Não tem aquele negócio arte, que conquista, né? Se conquista uma mulher pelo estômago, conquista um homem, né, pelo estômago. Então, de repente, ele conquistou o eleitor pelo ouvido, quem sabe? É possível, 2 pontinhos, né? Agora, depois de Trump, depois da sanfona, depois do Bolsonaro, o que restará, Kátia, para Gilson Machado? Não, Marta, aí tá liquidado, aí não tem. A menos que aconteça uma hecatombe, sei lá, mas porque... E assim, é bom a gente lembrar, a gente fala muito João Campos, mídia digital, rede social, é um nome que tá na cara que a estratégia é se nacionalizar, ele não conversa só com o eleitor de Recife, e já conseguiu realmente isso. E parte desse sucesso também é disso. Ele é um nome de que pessoas lá de Goiânia vai lá e comenta, queria meu título no Pernambuco, etc. Mas rede social não faz milagre. Sim. Se não houvesse realmente um trabalho... O produto tem que ser bom para poder... Se não houvesse realmente um trabalho... E assim, porque curtida não é voto, né? Sim. Porque se fosse, a gente tinha... Era muito simples, né? Fazia um cálculo ali, quantos políticos têm milhares de seguidores. E se inclusive fosse assim, todo influencer vai ser inclusive não comprados, porque também tem que... Quando a gente vai nessa história da métrica, chamada métrica da vaidade, né? E etc., mas a gente vê que não, como a Cíntia lembrou agora, não vai. O caso do João Campos é um caso que realmente, assim como o Paes também, eu acho que o trabalho dele está bem avaliado no Rio de Janeiro. O que eles conseguem com o trabalho deles de comunicação nas redes sociais é reverberar, fortalecer a própria comunidade. Mostrar, né? E ali, naquele momento em que talvez caiam em alguma crise, eles vão ter uma base de defesa, poder... colocar, caso tivéssemos aí um candidato que tivesse possibilidade de concorrer, não temos, mas eles teriam uma força ali no trabalho que fazem nas redes sociais. Mas rede social não faz milagre. É isso. Tá aí, então, outro nome para ser ouvido também em 2026, João Campos. E ele já se negou a responder numa sabatina feita lá em Recife se ele cumpriria o mandato até o final. Ele não respondeu. Já colocou um indicado dele na vice. Ele deve ser candidato ao governo dentro de 2 anos. É bem provável. Olha, vamos falar de outra eleição agora. A eleição... Vai disputar com o Rafael a presidência. Quê? Do Brasil. Sim. Com o Rafael Pantera. 2 nomes. Renan Filho é outro nome que estava aqui. Todos vão ser ouvidos, né? Não. A gente já podia fazer definição. Essa projeção depois aqui, porque são eles. Sem dúvida. É esse povo que está aí. A nova geração. Olha,